É um prazer ter você aqui, ouvir o seu relato, sua experiência com o VP. Eu queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória, onde você atua, como que foi até que você nos encontrou, assim. Como que foi todo esse processo? Desde quando você pensou em ser enfermeira, toda essa história. Gostaria de saber. Então, eu entrei na universidade, eu não sabia muito bem o que era enfermagem. Eu lembro que todo semestre eu dizia que, ai, será, até quando chegou em saúde da mulher, né? Quando chegou em saúde da mulher, eu falei, não, é isso aqui que eu quero. Então, eu fui focando nisso. Quando eu formei, eu fui fazer residência. Só que logo em seguida, eu fui convocada no concurso do município, né? Eu trabalho agora eu estou em Brasília, mas eu trabalho em Porto Velho, Rondônia. E aí o município me convocou e eu acabei deixando a residência, que estava ali no início ainda, para trabalhar numa maternidade, na sala de parto, no local que eu queria atuar. E as pessoas falavam assim, nossa, mas você não é enfermeira obstétrica, o que você vai fazer numa maternidade, numa sala de parto, você tem certeza? Eu lembro que meu primeiro plantão, vários colegas falaram, você está indo para a boca do leão, não faz isso. E eu falei, não, mas eu quero ir lá porque é o que eu quero aprender, é o que eu gosto. Uhum. E aí, nessa época, eu já era doula. Já atendi ali no final da graduação, já fui atrás das coisas de doula, já fui me mergulhando, né, nesse mundo da humanização. E eu já fazia alguns atendimentos como doula. E aí, paralelo a isso, eu fui atrás de uma especialização. Aí Uhum. comecei uma especialização que não me entregava o que eu gostaria, né? Que eu, na minha opinião, era muito ruim. Eu acabei desistindo dessa especialização. E aí eu consegui formar como enfermeira obstetra na segunda turma da Rede Cegonha, que foi uma turma muito boa, com uma carga horária muito excelente, né? Grande, muito boa. E sempre assim, um trabalho que me trazia muita satisfação. E aí eu fui convocada num outro concurso, num outro estado, né? E aí a minha vida ficou bem maluca, assim, como a maioria das enfermeiras, né? 2 contratos, 3, e aí atendia no Amazonas, atendia em Rondônia, e aquela vida corrida de plantonista. E o meu marido, ele sempre falava assim, a doula sempre foi, atender como doula sempre foi um hobby. Era uma coisa que me trazia alegria. Ele dizia assim, nossa, mas você volta tão bem quando você faz esses atendimentos, quando você faz educação perinatal, quando você faz os cursos, você volta tão renovada, você tem que fazer isso. E aí ele ficava, lembra quando você dizia que você ia formar, ia trabalhar com parto domiciliar? E ele ia sempre lembrando dos meus sonhos, que já estavam ali esquecidos, eu já não pensava mais, né? Tava ali no automático, sabe, Laura? Plantão, casa, tudo. E aí uma colega sempre vinha com a proposta. Ah, Isa, vamos montar uma equipe de parto domiciliar, vamos começar a atender e tal. E eu sempre na minha zona de conforto, né? Até que em março a gente de fato sentou e começou a fazer algumas reuniões para entender se os sonhos casavam, né? Se a proposta casava. E aí, quando foi em maio, a gente resolveu dar o pontapé inicial. Nós encontramos uma sala, né? Uma sala, um lugar, um espaço para a gente atender, para a gente começar a atender. Comecei a fechar os meus contratos de doula, terminar, não ter mais contratos como doula, porque eu entendo que são coisas diferentes, né? Então, eu não podia trabalhar com as duas coisas no meu ponto de vista. E a gente montou a Nascer Viver, né? E a Nascer Viver, eu achava que ia ser uma coisa muito light, assim, muito devagar, né? Não, vamos fazer de uma Tipo o hobby da devagarzinho. doula, né? Tipo isso. Aquela questão do posicionamento que vocês sempre falam, que o Matheus sempre fala sobre se posicionar. E aí eu falava assim, não, isso aqui vai me... Então, eu não vou botar essa cobrança em cima disso. E aí eu me assustei, porque as coisas começaram a acontecer, a partir do momento que a gente foi se posicionando, as pessoas começaram a procurar. E eu falava assim, não, 2022 a gente vai começar a trabalhar com parto domiciliar. E aí começaram a chegar as propostas de parto domiciliar, e aí a gente se coçando, né, para um lado, para o outro, vamos atrás de equipamento, vamos montar protocolo. E é um susto, eu tenho que falar que eu ainda estou um pouco assustada como as coisas acontecem. Ai,
É mais ou menos essa história, é muito recente. E aí, o que que aconteceu? Em maio, a gente alugou o local, e eu lembro que você me ligou, e eu falei assim, Laura, a gente está começando, não sei se é pra gente, porque a gente está começando. E aí, eu lembro que você falou assim, mas olha só, vocês podem começar certo. E aquilo marcou, e eu fiquei pensando, eu falei, realmente, é muito melhor começar certo do que depois ter que ir adequando. E a nossa Viver, ela tá começando, assim, ela tá brotando. E o Viver de Parto, ele me trouxe muito isso, assim, pessoalmente falando, ele me trouxe muito isso de posicionar, né, do posicionamento, porque é um curso que ele não te dá apenas a teoria. Tem muita gente que tem um pouco de dificuldade com a parte prática da assistência ao parto. Como eu já venho de uma realidade de maternidade, né, desde a formação, eu olhava alguns cursos e não era muito isso que eu queria. Uhum, Eu acho que a parte de administração, de marketing, de financeiro que o Viver de Parto traz é o que realmente uhum. me chamou atenção, porque é o que me falta, né? Sim, É o que eu tenho que aprimorar. sim. É o que a gente não aprende na faculdade, na Então, assim, pós-graduação, né? E a gente bateu muito isso, assim, nessa tecla durante até esse mini curso de empreendedorismo, que foi incrível, assim, que a gente acha que a prática obstétrica, até a gente, no início a gente até modelou o viver de parto pensando assim, existe uma parte prática de obstétrica e existe uma parte do empreendedorismo, como se fosse duas coisas dissociadas e não tivesse nada a ver uma com a outra, né? Como se fosse assim, né, como a gente tem até no VP, né? O amarelo e o cinza, né? Como se o amarelo fosse o amor da obstetrícia, aquela coisa, aquela alegria, aquela coisa mais quente. E o cinza do VP fosse. A gente até pensou nas cores, né? E o cinza fosse aquela coisa de administração, de empreender, de dinheiro, né? E com o tempo, o que a gente foi vendo na nossa própria história, eu acho que você também pode dar testemunho disso. Que não existe essa dissociação. Não existe. À medida que eu desenvolvo os meus comportamentos empreendedores, à medida em que eu desenvolvo as ferramentas que o próprio VP dá, eu dou qualidade na minha assistência, né? Eu faço ela ficar melhor, eu faço. Então, assim, que nem você falou, começar do jeito certo. A gente pode ir pelo que a gente acredita. Eu já tinha bons indicadores, tá tudo bem. Só que eu tinha muitos problemas que eu dizia do campo de batalha. Eu tinha problemas financeiros, problemas de contrato, né? Problemas da própria gestão da equipe. Então eu percebia que não tinha como eu crescer, né, e ter bons resultados se eu não tivesse ferramentas de empreendedorismo, né? Então, assim, essa questão que você falou é muito importante. Mas você lembra, Isa, como que você chegou no VP? Como que foi? Você viu na internet? O que que você viu? Você viu patrocinar? Como que foi, assim, que você conheceu a gente? então, conheci Reserva salário. bem no início. Eu não lembro se no Orkut ainda, mas bem no início ainda, eu lembro Sério? das fotos da Elis. Lembra da Elis? Tinha umas fotos Lembro, maravilhosas. Isso, eu lembro. lembro muito por conta das fotos da Elis. Aham, E eu sempre acompanhei, sempre acompanhei. No YouTube, os vídeos que tinham de partos, enfim. E aí eu vi, aham. eu acho que pelo seu perfil mesmo, né? Alguma coisa em relação ao viver de parto. E comecei a seguir, comecei a ver. E aí, quando surgiu a segunda turma, né? A primeira eu não cheguei a ver, não, foi na segunda já. Tá. Foi quando eu me propus a parar, a, a realmente consumir conteúdo para ver qual é essa parte mesmo de marketing, de administração. Porque a gente, como você falou, a gente não aprende. A gente não aprende isso. E aí a gente acaba acreditando que isso é algo muito difícil, né? Que não é pra gente. E não, tem até sido prazeroso aprender coisas novas e desafiador, bem desafiador. Entendi. E aí, me conta o que seu marido fala agora. Como que foi? Porque assim, Isa, as pessoas geralmente falam, né? O valor do VP é um investimento. Não é você, sei lá, comprar um curso que vai ficar engavetado na Hotmart, entendeu? É um valor assim, geralmente a gente tem que até comunicar quem tá perto da gente, quem divide as contas com a gente, fala, olha,
eu vou fazer um investimento assim, né? A gente ouviu a história da Priscila ontem, ela precisou do investimento do marido dela. A Cassie também conta essa história, né? Chamou até os próprios maridos para assistir a aula que a gente fala da importância do VP. Porque não é qualquer curso, é um investimento grande, né? Então, assim, como foi, assim, com a sua família? Como vocês se programaram? Então, meu marido, o nome dele é Givago, né? De falar, chamar ele pelo nome. O Givago, ele sempre acreditou muito. É como eu tô te falando, já não era uma coisa que eu pensava, ai, vou montar uma equipe de parto. Não, não era mais isso que eu queria. Já estava pensando em outras coisas. E ele sempre trazia isso. Então, ele foi o primeiro que apoiou. Quando eu falei, amor, preciso fazer esse curso aqui, acho que vai ser bom. Conversei com ele e ele prontamente falou, vai, vamos, né? E agora ele está até assistindo algumas coisas de marketing, porque ele dá aquela força, né? Ele é o nosso apoiador. Ele dá aquela Uhum. força no marketing, algumas coisas burocráticas, ele, no tempo que ele tem, ele tenta ajudar a gente. Então, isso não foi um problema, porque, como eu falei, ele sempre viu isso como algo que tinha que acontecer, né? Então, assim, Entendi. ele apoia bastante nessa questão. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei com a Suzana, né? Que é a minha parceira, e falei para ela, Suzana, assim, 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 vamos. E ela super topou, falou, não, eu acho que é importante, sim, a gente ter esse tipo de mentoria. E a gente acabou se alinhando nisso, né? Porque eu também acho que se a gente não Legal. se alinhar, não dá certo. E a gente escolheu viver de parto para a gente se alinhar nisso e, claro, trazer a cara da Nascer Viver para tudo, mas com esse pensamento, com esse foco. Justamente. Muito bom. Porque é uma dúvida das pessoas também. Porque, assim, aqui a gente atende, acho que você mesma vê no hands-on, né? Parteiras em vários níveis de jogo. Sim, Então, tem parteiras que, nossa, que somente fez uma pós-graduação há muito tempo e quer atender parto domiciliar, quer ser autônoma, quer atender um parto hospitalar, enfim, quer fazer os atendimentos. E tem parteiras como vocês, como a própria Kissimara, que já tem uma bagagem, né? E vocês já começaram, né? Vocês estão começando agora. Mas você já tinha uma bagagem, tinha uma equipe, entende? Não tinha que procurar alguém. Tem gente que tem que procurar alguém, procurar uma parceira. É difícil começar, é difícil fazer o primeiro atendimento. Vocês já tinham isso, né? E muito assim, legal quando você. foi uma É, construção, né? Assim, a Suzana eu conheci na residência e a gente sempre teve muita sintonia na assistência. Então, assim, ela era minha residente e ali que eu confiava de olho fechado, que a gente tinha química para atender junto. Eu acho isso muito importante, né? Você entender o outro no olhar, com você ter certeza. ali, ser alinhado, ter as mesmas condutas ali, né? Equilibrada, pelo menos. E aí a Suzana, ela tinha uma história que ela ia embora, que ela ia terminar a residência e ir embora. E eu falava um pouco para as minhas residentes, gente, por que vocês não vão atrás, vão formar equipe, Porto Velho precisa, tem campo para isso, enfim. E as meninas só ficavam no campo das ideias ali, né? Que iam, uma dizia que ia para um lado, dizia para o outro, e a Suzana ia embora. Quando a Suzana falou que não ia mais embora, aí eu falei, não, então tá, então vamos ver as possibilidades, né? Ela já atendia pré-natal, já fazia algumas consultorias, e foi quando realmente a gente resolveu começar juntas, né? Parar o que fazíamos separadas para começar um novo projeto, porque assim, é diferente, é aquela questão do profissionalismo, né? Posicionamento e profissionalismo é diferente. Hoje, meu trabalho não é como eu fazia em abril, o que eu atendia, não, é diferente, né? Totalmente diferente, totalmente no sentido de mais qualidade, de mais comprometimento, de não pensar mais como um hobby, né? E ver que as coisas estão fluindo. Eu acho que o Viver de Parto, ele te traz isso, ele te traz essa escada de você ir fazendo os módulos e a mente ir abrindo, expandindo, né? E você conseguir avançar. E eu acho que a gente tem avançando muito rápido. Tá? O que eu fico um pouco cabreira é nessa velocidade, mas as coisas vão fluindo. Tipo, tá dando certo, né? Tá É, dando tipo, certo, Brasil, caramba. como assim? Tipo isso. A Suzana, por exemplo, amiga, vou da tua vida também. É comigo, mas eu vou falar da NCVV. A Suzana, por exemplo, trabalhava num hospital particular e esse mês ela teve que sair do hospital. Tipo assim, ela teve que sair porque a gente viu que a gente não estava dando conta, que é uma outra coisa também interessante para quem vai começar, para quem está começando, é a gente definir o que a gente vai oferecer. Porque se a gente oferecer tudo, a gente não dá conta. E aí eu vi isso,
Que a gente precisava, sim, fazer um recorte para a gente especializar naquilo. Porque se a gente fosse fazer, focar em consultoria de amamentação, se a gente fosse focar em outras coisas, a gente poderia até fazer com qualidade, mas não daria conta. Sim. Não, e o que acontece? Isso que a gente fala no VP. Quando você não faz esse recorte, quando você não fala, eu vou definir quais são os meus serviços assim, você vai fazendo o que vai aparecendo. Isso. E quando vê, você está fazendo algo que não é tão rentável, que a gente está falando, poxa, de viver de parto. Isso. Você faz algo que não é tão rentável, aquilo te toma muito tempo, você pede muita energia, e daqui a um tempo você olha para o seu negócio e fala assim, ah, isso aqui não dá mesmo para eu viver disso, não tem como eu pagar minhas contas só com isso. Então, vou procurar algo que seja, sei lá, algo diferente. Aí você vai para um plantão, vai fazer outras coisas. Quando vê, olha só, você entrou num ciclo vicioso, você acaba que não tem tempo para fazer coisas do seu trabalho autônoma, né? Isa, quando eu fiz quando eu fiz a live com a Heloísa Lessa, ela é uma enfermeira autônoma a vida toda, né? E ela contando dos perrengues que ela passou, né? De bebê que nasceu parado, de processo que ela levou por conta do cremerge, um monte de coisa. E aí eu disse pra ela, eu falei, mas Elô, isso me marcou, eu acho que todo dia fica me passando na minha cabeça isso. Elô, por que você não desistiu? Porque essas coisas são as piores para uma parteira. Processo e morte de bebê, né? A gente nunca quer isso. Ela falou, Laura, eu não tenho como desistir. Porque eu vivo disso. Eu vivo disso. Então, o que ela mostrou para mim? Que essa questão de queimar a ponte é muito importante que a Suzana está passando agora, né? Então, assim, ela queimou a ponte. Você sabe aquela história de queimar a ponte, né? Te contei já, né? Ou não? Não. Não, queimar a ponte. Suzana, essa é a tua história. Agora você sai repetindo para todo mundo. É assim, ó, queimar a ponte. Dizem, né? Dizem aí. Eu não sei bem a história, o Matheus sabe melhor que eu essas histórias. Mas que Napoleão, quando ele ia para a guerra, o que ele fazia para fazer o time dele produzir? O que ele fazia para o time dele ganhar, para ter sangue nos olhos e tal? E à medida em que ele ia avançando para o lugar da batalha, ele ia passando nas pontes e queimando as pontes. Nossa. Entendeu? Pro batalhão não voltar mais, não ter como voltar. Então era só para frente. Então o que a Suzana fez? Pronto, queimei minha ponte. Agora o negócio tem que fluir aqui, entendeu? Isso é muito importante, né? Você está falando, então, que isso fez com que nós fizéssemos? Que nós tivéssemos mais planejamento, que nós tivéssemos os nossos produtos bem definidos, né? Porque senão ela não teria segurança de sair do emprego dela. Ou sairia e vocês iam ficar perdidas, né? E aí ela ia falar, será que dá? E daí depois não ia dar, ia arranjar outro emprego, entendeu? Mas quando você sabe para onde você vai, está bem claro, né? Você coloca, minha meta é essa. E aqui são os meios para eu conseguir essa meta. Tudo se clareia, você já tem o passo a passo, né? E aí tem outra coisa, que é o comprometimento, né? Do que adianta eu fazer uma meta, eu definir planos de ações, mas eu não tenho comprometimento. Que é algo que eu vejo que vocês têm. Comprometimento a gente pode dizer que é o sangue nos olhos, né? Vocês têm o sangue nos olhos. Então, assim, tem a missão, né? Ontem eu falava isso com a Pri, né? Nós não falamos aqui de um serviço que é muito... Como que a gente fica automático? Não é uma coisa automática. Eu posso dizer, antes de eu profissionalizar a Leorar, eu enchi a boca para dizer que o trabalho do Leorar era artesanal, sabe? Para dizer assim que é artesanal, é individual, é considerando a necessidade da parturiente. E eu achava que isso não tinha nada a ver com profissionalizar. Eu achava que profissionalizar ia deixar um negócio muito engessado, sabe? Uhum. E pelo contrário, porque à medida em que eu sistematizo toda a minha assistência, eu consigo olhar cada vez mais para a individualidade e necessidade dessa mulher, né? Então, eu achava isso também, né? A gente tende a achar que é um hobby, que é amor. Quantas pessoas ontem, né? Voltando aqui, eu dizia para a Pri, né? Tem esse privilégio
de fazer o que se ama e ser bem remunerada por isso, É. né? Quantas Ou, pessoas que a gente conhece? Ou é uma coisa ou outra, né? não, e assim, são coisas diferentes. Por exemplo, assim, eu amo trabalhar onde eu trabalho. Eu gosto de trabalhar, as pessoas que trabalham comigo. É um ambiente muito bom. Sou muito grata por trabalhar lá. Mas é totalmente diferente de quando você atende uma família, de quando você entra num lar. É totalmente diferente. O vínculo que você cria, a satisfação que vem. Então, realmente, teve uma aula, acho que foi uma das primeiras, que me marcou muito, né? Que eu estava bem nesse processo de falar, caramba, é isso mesmo que eu quero. Que foi uma frase que você citou, que é aquela assim, quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como. E eu tive que me lembrar os porquês. Eu falei, mas por que que eu quero isso? Né? Eu já quis muito, na época eu não queria tanto. Eu falei, mas por que eu quero isso? E aí eu comecei a olhar para mim, né? Olhar para minha satisfação, para minha alegria de trabalhar, para o meu cansaço de estrada, de pegar estrada, de fazer plantão. E eu falei, não, eu quero isso porque isso me faz feliz, eu gosto disso, isso me traz satisfação. E o trabalho, ele tem que trazer satisfação. Né? Então, eu acho que fazer esse exercício, quem está começando, de listar os porquês é essencial. Porque quando vier a dificuldade, você vai lembrar do porquê. Você vai lembrar da satisfação. Quando vier o dia ruim, você vai lembrar do seu foco, do que você quer, né? E as pessoas têm muitos focos, né? Eu acho que a maioria das pessoas vem no 15K, né? Fala assim, eu quero o 15K. Mas eu acho que vai muito além do 15K. Vai mesmo como a satisfação que você tem em fazer o que você faz, né? É diferente Sim. atender um para um, é diferente entrar na casa das pessoas, criar vínculo com as pessoas, é totalmente diferente. Sim, e é isso que sustenta também os grandes problemas, os desafios que a gente vai ter, né? Isso que eu disse dela, ela falou, eu vivo disso. Mas ela falava assim, tem outra questão que não fez eu desistir, né? Quando teve o processo e a gente usou na minha carta de defesa, a gente tinha um abaixo-assinado com mais de 400 famílias que eu atendi. E quando o juiz foi falar do processo dela, ele falou: olha, a Ilô transformou 400 famílias. Quem, né? Quem faz isso? A não ser uma pateira, né? De transformar, de estar perto, de entrar, como você mesma disse, de entrar dentro da casa, né? Então, assim, de proporcionar, eu me vejo assim também, Isa, como uma grande guardiã dos bebês, sabe? A gente falou na Semana do Empreendedorismo, no minicurso, de ser um farol para as mulheres, né? O que é um farol? O farol, ele é grande, né? Você tá assim, no meio do mar, você vê um farol, você vê ele robustão, assim. E o que a gente é num parto? É a gente que faz o parto? Não é a gente que faz o parto, é a mulher que faz o parto. Só que muitas vezes, muitas mulheres precisam de um farol. Porque o farol, ele dá segurança, o farol, ele dá a luz. O farol, principalmente, reflete. Ele tem muitos espelhos que reflete, né? Então, nós somos farol para essas mulheres. Ela tá ali naquela ocitocina, naquela dificuldade e tal. Você vê, assim, isso é inexplicável. Só quem já passou por isso sabe. Ela bate o olho, assim, aquele olho desesperado em você. Você tá lá firme, que nem um farol, né? E aí ela, né? Beleza, é isso mesmo. A minha parteira tá aqui, tá tudo bem, vamos seguir, né? Além disso, além de ver as próprias parteiras como um farol, eu vejo que nós também parecemos que somos as guardiãs dos bebês, sabe? Porque eles, durante muito tempo, eles foram muito ignorados, simplesmente. Os bebês não têm voz, não têm sentido, né? E eu fico pensando que nós somos por esses bebês também, né? Então, poxa, está aí o sentido de enfrentar noites mal dormidas, desafios. Quando a gente transfere uma mulher, tem um sistema que não é fácil. Enfim, a gente tem dificuldade para tudo quanto é jeito, né? Mas é como você disse, se a gente tem um porquê, a gente aguenta qualquer como, né? Ô Isa, eu ia te perguntar, me fala, né? Você falou que começou mais ou menos junto com um VP, né? Mas quais são as coisas que você aprendeu, que você colocou em prática e que deu resultado? Que você falou assim, isso aqui foi top, isso aqui valeu a pena, sabe? Ó, a questão da planilha financeira.
Foi uma coisa que trouxe luz, assim, a parte financeira, para a gente poder sentar e realmente entender como gerir. Também a questão que eu tô indo, né? Para mim é muito difícil estar aqui falando, botando a minha cara. Eu sou uma pessoa muito reservada. Então, essa É. questão de posicionar, eu lembro muito disso, do posicionamento, né? Então, essa questão de ter uma rede social, de às vezes, sem querer ter que ir lá falar, mostrar um pouco, isso tem se tornado um exercício, né? Um exercício. Então, toda vida que tem a aula do Matheus, eu fico feliz. Eu digo, não, o Matheus vem para pisar no meu calo, para me jogar para cima, assim, sabe? Para cair para cima, porque é onde eu tenho mais dificuldade, né, nessa questão. E o Viver de Parto, ele tem me ajudado muito nisso. Essa questão das mídias, essa questão de falar, de se posicionar na parte do financeiro, na parte administrativa das planilhas, a parte também dos formulários, né? A gente está adequando para a gente. Então, são coisas como fazer. Você faz, você sabe fazer, mas existe um método, né? Então, essa parte de instrumentalizar tem sido muito boa. Uhum. E me conta como é que essa experiência de vocês. Eu vejo que vocês são bem ativas assim nas redes sociais. E fizeram ter uma comunidade, né? Conta aí como é que é essa Sim, comunidade. a gente fez uma coisa simples no WhatsApp mesmo. E as mulheres começaram a chegar e está funcionando mais ou menos como uma comunidade mesmo, porque ela é por elas mesmas, não precisa nem a gente falar nada. Elas se É. ajudam, elas dão dicas, elas perguntam, e tem sido muito legal essa experiência da comunidade e a experiência também de postar os relatos de maternidade, de paternidade das pessoas da comunidade. Então, elas querem falar, elas querem ter voz. Então, elas querem falar dos relatos de parto, das experiências. E isso tem sido muito bom, porque a gente precisa muito no cenário de parto que a gente está, que é Porto Velho, né, Rondônia, a gente precisa muito avançar nessa questão da humanização. Então, assim, a comunidade, ela tem fortalecido as mulheres. E a gente faz um curso, que é o curso de preparo para o parto. Então, muitas dessas mulheres Sim. que fazem o curso também são na comunidade. E a informação vai sendo passada. Uma passa informação para outra, uma empodera a outra. A gente está ali também fazendo isso, porque a ideia não é fazer a pessoa fechar. A gente não vai dar informação se a pessoa não fechar com a gente. Não. A questão é mesmo um olhar contínuo, né? Que as coisas, quem quiser vir, vai vir, né? E quem também não quiser fechar, não tem problema. Eu sempre falo isso na comunidade. Se você quiser sair, você vai ser bem-vinda se você quiser voltar. E as mulheres estão chegando e estão vindo cada vez mais. Isso está muito legal. A gente vai até fazer um encontro presencial, fazer um mamaço agora, né, pro mês de agosto, a usar o mês da amamentação. E elas são super animadas, porque vão se conhecer pessoalmente. Aham. Ai, que legal, que bom, que delícia. Então, olha só, quantos benefícios, né, que vocês já tiveram. E é isso, eu percebo assim, muito das alunas do VP. São pessoas que, dependendo do nível de jogo que elas estão, todo mundo em movimento, sabe? Vocês estão em movimento, querendo dar o próximo passo. Eu costumo dizer que o 15K, né? Que a gente fica falando, né? Ter uma remuneração de 15K e tal. 15K, podemos dizer que é o, sei lá, o topo. É o que a gente quer, né? A gente gosta de ter um número, porque a gente se baseia. Porque senão a gente fica meio solto. Então, o número faz a gente focar, né? E tanto é que quando a Casey dizia assim, eu consegui os 15, né? Os 15K, ela ficou emocionada porque ela conseguiu aquilo. Foi uma meta para ela, né? Aquele número pronto, aquilo ali é a meta que ela tem. Só que eu vejo que cada uma, dentro da sua circunstância, né? Da onde está do nível de jogo, está subindo os degraus. Eu sempre falo, né, que os 15K é uma escadinha lá, o topo, né? E cada vez que você faz um atendimento, que você aplica uma ferramenta, você sobe uma escadinha, né? E de escadinha em escadinha você vai crescendo. Então, hoje eu vejo vocês, assim como a Pri, como todas as alunas do VP, subindo a escadinha, né? E isso é muito bom, né? A gente só vai conseguir realizar os nossos sonhos se a gente se colocar nessa vontade. É o que eu sempre digo de 150% dos 50, né? O que é isso, né? Para a gente fazer uma coisa, por exemplo, para o VP funcionar, eu e o Matheus, nós damos a nossa metade, né? Fazendo o curso, colocando as aulas lá. Enfim,
A gente faz a nossa parte. E vocês também fazem a de vocês. Então, é os outros 50, né? Então, somando os dois dá 100, né? É um curso que tem, que eu dou e vocês recebem, né? Por exemplo. Só que a gente não quer só isso. Sempre a gente consegue dar um pouquinho a mais, né? Eu dizia esses dias para minha filha, a gente estava ontem, né? A gente estava lá no meu cunhado, e eles brincaram, bagunçaram aquela sala, tava toda suja, assim. E no fim do dia, tava tudo bagunçado e ela morta. Tipo, ela tava tão cansada. Tem quando a criança fica assim com os olhos vermelhos, assim, e ela é branquinha, ela tava toda vermelha de tanto sol, piscina e cansaço. E aí eu falei, filha, a gente precisa guardar essa bagunça, né? Tá muito sujo, não tem como. Aí ela veio assim, mamãe, eu não aguento mais, sabe? Assim, aquele fim do dia, assim, terrível. E eu dizia pra ela, filha, o minuto heróico. Tem um santo que fala, São José Maria, que ele fala do minuto heróico, né? Que é aquele momento em que a gente fala assim, eu não vou dar conta, sabe? Eu não vou, eu cansei. Minha bateria tá 5%, eu não dou mais. Mas quando você fala assim, não, é só mais um pouquinho. Eu vou conseguir fazer isso. Eu tô comprometida. É o minuto heróico. Entendeu? Então ela foi lá. Eu falei, filho, o minuto heróico, não esquece. Você é o minuto heróico. Você sai da sua zona de conforto, você sai do seu corpo que quer procrastinar, que quer, não, deixa para depois. Ah, não, deixa. Eu entrar pro VP, deixa eu me conduzir daqui a um tempo. Agora não é hora. Não, a minha filha pensou, eu vou fazer agora. Então eu fiz que nem o Matheus faz com você, né? Cutuquei ela ali, dentro do. Ah, então eu vou. E guardou. Então, aquele foi o minuto heróico dela, né? Então, assim, a mesma coisa nós, né? Nós parteiras. Todas nós, a gente tá comprometida. Os 150% dos 50 é o quê? Eu fazer mais do que me é pedido, né? Então, se, por exemplo, eu entrei para o VP, não, eu vou fazer mais, eu vou estudar, eu vou pegar o caderno. Ontem a Pri deu uma ideia super ótima. Ela falou, Laura, quando eu vou estudar para o VP, eu não consigo estudar uma vez só e assim, entronizar aquele negócio de mim. Eu tenho que assistir várias vezes a mesma aula. E não dá para falar assim, eu vou sentar e assistir o módulo todo. Eu sento 20 minutos por dia, deixo o celular longe, pego meu caderno, ponho no celular, no computador e escrevo. Dali saem muitas ideias, dali sai o planejamento. Esse foi o método que ela desenvolveu, né? Mas eu vejo também que ela dá os 150% dos 50%, né? Até o próprio investimento faz você fazer isso. Eu sempre falo que é uma espada nas costas, né? Você fala, poxa, eu investi tudo isso, eu vou ficar de braço cruzado. Eu tenho que fazer valer, né? Eu tenho que fazer retornar, não é? Assim que a gente pensa. Eu acho que é justamente isso, Laura, é sair da zona de conforto, né? Eu acho que o Viver de Parto, ele faz isso, porque ele vai te conduzindo, né? Ele vai te dando um destino. Então, ele vai ali te falando, não, primeiro você tem que construir isso aqui, missão, visão, valores. Não, agora você tem que saber quais são os seus serviços. E aí ele vai te direcionando, isso é muito bom, né? Eu sou um pouquinho diferente, eu gosto de sentar, me preparar, eu tenho todo um ritual. E aí, conta, eu quero saber. Não, eu tô na casa do meu pai, né? Então é mais fácil. Uhum. Mas quando eu tô em casa, eu tô lá em Porto Velho, eu tenho que arrumar tudo, deixar tudo ok, né? A casa, todas as coisas que eu tenho que fazer. Aí eu sento, eu passo um cafezinho. Tem todo um ritual. E aí eu sento e levanto só depois que eu fiz o que eu me propus a fazer. Assisto as aulas, anoto, faço o que eu tenho que fazer. E às vezes eu retorno, né, num outro momento para assistir mais descontraído enquanto estou fazendo outras coisas. Mas eu gosto de estar ali, né? Estar ali fazendo aquilo, me propor a fazer aquilo. E cada um tem o seu jeito, né? Vai dando certo. O importante é que dê certo. Sim. Deixa eu então te perguntar. Você já pensou como seria se você e a Suzane não tivesse investido no VP? Como vocês estariam? Eu acho que a gente ia estar como eu pensei que eu estaria, ainda ali, começando, fazendo reunião, sonhando, planejando mais do que executando, né?
E o viver, ele te faz um negócio que tu vai planejando e já vai executando, já vai vivendo. Eu acho que não é viver de parto, eu acho que é vivendo de parto. Legal! Você já vai fazendo, você já vai movimentando e fazendo. E a Suzana e eu, a gente está vendo que a gente precisa de mais, né? Que a gente precisa expandir já. Então, Nossa! a gente está vendo assim que pro parto domiciliar planejado em si, a gente precisa de mais tempo, né? A gente precisa de mais dedicação. Então, a gente está bem nisso. Eu acho que era uma coisa interessante também para o viver de parto. É nisso. Como atrair pessoas que pensam igual, que fariam igual, que seguiriam os mesmos processos, né? Porque isso é muito importante. O Matheus me disse isso ontem. Falou, amor, pra já nós temos que fazer uma aula do VP para como procurar parcerias. Isso. Como, né, você ter pessoas que por exemplo, a Cassie, ela precisou, né? A Cassie, imagina, ela tava só ela tem, né, algumas pessoas que ajudam ela, só que ela precisava de uma pessoa que é que a gente chama de skin the game, né? O que é uma pessoa skin the game? Pele no jogo. Eu tô com você. Assim como a Suzane tem, você tem a Suzane, pele no jogo. Poxa, a mulher tá seu emprego pra ficar contigo. Então, pra ficar contigo assim, que eu digo, né, pra mesmo ideal. Então, ela falou, Laura, aí a gente não, faz o seguinte, no Hands On Day, você vai precisar de alguém. Porque ela falou, Laura, eu conquistei, olha só, conquistei os 15K, só que eu trabalhei demais. Poxa, né? Eu digo pra minha sogra, ó, deixa eu te falar, eu falei pra minha sogra, ó, você trabalha muito, foi dona Águida. A gente, só quem ganha dinheiro se não trabalhar é quem mexe com droga. Aí o Matheus falou assim, não, mas até quem mexe com droga trabalha. Né? E aí o que aconteceu? Ela ficou muito cansada por trabalhar tanto. Parto é assim, ela pegou as DPPs dos 15K, só que veio tudo numa semana só. Entendeu? Então ela ficou muito cansada, improdutiva. Aí ela falou: não, preciso de alguém. Né? Então, o que a gente falou para ela? Não, a gente tem um programa aqui, a gente tem uma ferramenta de treinamento, porque aí a gente falou assim, ó, busca as pessoas, faça um processo seletivo na sua cidade. E aí ela trouxe, fez o processo seletivo e a gente falou, não, a gente tem um programa de treinamento. Você quer? A gente disponibiliza para você treinar essa pessoa, que é quando a gente faz aqui na Neurar. Então, se você quiser, depois a gente passa para você, né? E aí a gente passou esse programa de treinamento, que é importante também, né? Porque a gente fala muito no VP de fazer processo, de ter um método para, né? Para tudo, né? Para tudo. Sim, para tudo. E aí ela, pronto, ela arranjou alguém, tá treinando, a pessoa tá voando com ela, entendeu? Então é isso que o Matheus acabou de dizer aqui. É uma ajudando a outra, uma comunidade. O que eu não sei, eu pergunto. O que eu não sei, eu sugiro. Que nem você no Hands-On. Laura, eu quero uma aula dessa, eu sugiro uma aula dessa. Então a gente vai melhorando. É uma enfermeira, uma parteira ajudando a outra, uma ajudando a outra a crescer. Fica feliz com o crescimento da outra, né? Então, assim, da outra equipe, indica a outra equipe. Isso é muito bom, né? Isso é muito saudável. E isso que você falou é muito legal. O Matheus aí sempre fala isso pra mim. A gente não espera ficar antes feito que perfeito. A gente não espera ficar lindo, né? De pessoa, você ter um plano de negócio maravilhoso, um planejamento estratégico, esperar tudo ficar perfeito para daí depois você implementar. Você vai fazendo, vai planejando, vai fazendo, vai planejando, vai fazendo. É assim que as coisas acontecem, né? E aí você vai crescendo junto. Sim. Hein, Isa? Deixa eu te fazer a última perguntinha aqui, a derradeira. Para quem tá entrando, porque tá entrando as alunas do VP, né? Para quem tá entrando, qual que é a sua melhor dica para quem vai entrar hoje no VP? Olha, a minha melhor dica é que você sente a bunda na frente do computador e você se proponha a viver aquilo ali, estar presente no momento e consumir com presença, estando ali, né, na realidade, o que eu posso fazer hoje. Porque às vezes a gente vê muitas coisas e acha assim, isso aqui é para daqui a um ano. Não, faz assim, faz as metas, para agora, a médio e a longo prazo. E vai executando, vai fazendo, vai se propondo a viver mesmo, né? Como eu tô falando. Vai deixando fluir, porque vai fluir. Vai saindo da zona de conforto. Sim. Essa é a minha dica. Muito bom. E é isso mesmo.
A gente às vezes fala disso e parece ter uma mágica. Quando a gente se propõe a fazer meta, plano de ação e a gente vai do menos para o mais, você vai conquistando e você vai falando assim: que é isso? Como eu não sabia que era eu planejar e botar a mão na massa? Quando a Liorá estava aos pedaços aqui, principalmente financeiramente, o Matheus sentou, olhou e falou assim: nosso problema é esse, nosso objetivo é esse, as nossas ações são essas. Em 2 meses, a gente já tinha organizado e a gente tinha feito muito mais do que a gente pensava. Em 2 meses. Sabe o que é 2 meses? É assim, ó. Né? Então, a mesma coisa de vocês. A velocidade tá incrível, né? Então, assim, que bom. Eu fico muito feliz de ouvir o seu relato, seu e da Su, né? Que bom que vocês estão crescendo. Conte conosco, né? Tenho certeza que a gente tem muitas coisas ainda para crescer e aprimorar e fazer essa evolução de fato. Você aí na sua cidade, eu na minha, né? A gente nas redes sociais, nós com o nosso trabalho, a gente pode revolucionar o sistema obstétrico. Eu tenho assim, a gente já fala isso sempre. A gente tem um sonho, a gente lança as turmas do VP e cada vez vem mais gente. Então, daqui a um tempo eu tenho certeza que a gente vai fazer uma turma do VP e vai ter um batalhão, que nem no do, oh meu Deus, do Donari, sabe? Ah, e Porque tem Dona Donari batendo na nossa porta aqui. aí pronto. Sério? Que legal. Sério, temos uma. Que Já foi até legal. no curso de preparo do parto com a gente. Olha só, que legal. Então, é assim que a gente muda o sistema, sabe? É uma ajudando a outra, não tem como. Reforçou muito isso no seminário Mãos Escritas, né? Com todas aquelas pessoas que estão há muito tempo numa exceção do parto. O que elas disseram? Os progressos no sistema só aconteceram porque os profissionais se juntaram com as mulheres. E as mulheres só vão ter ideia da potência que elas têm de ter um parto respeitoso quando nós nos dispomos a ajudá-las. Sim. Porque senão elas não sabem como elas vão saber. Elas vão ler artigo científico, algumas têm esse conhecimento, mas muitas não, Poucas, né? né? Então, assim, enfim, é sebo nas canelas, né, Isa? É, é isso, é uma rede, né? É um trabalho para muitas mãos. Para Sim. muitas mãos. Ah, então tá, Isa, muito obrigada, viu? Eu Um que bom dia, a agradeço. gente Para se mim vê sempre na é bom estar Ida. com vocês. Com o Matheus também. Já deixo meu abraço para ele. Já deixo o abraço da Suzana também. Né? E Uhum. estamos juntas. Beleza. Obrigada, um bom dia, gente. Um bom dia a todo mundo que passou por aqui. Obrigada pela atenção e até mais. Beijinho. Até mais. Beijos.